Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Gênesis 3, do 1 ao 13, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. E Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Pai, em nome de Jesus, não existe nada mais claro e ao mesmo tempo de maior confiança do que a Tua palavra. A Tua palavra, meu Deus, é um livro de vida que não somente nos direciona sobre coisas e situações que nós precisamos conviver todos os dias, mas nos aponta e nos ensina a respeito da Tua vontade para cada um de nós. Obrigado, Senhor, e que Teu Santo Espírito fale a cada um aqui nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Você já passou por alguma situação em que você deveria ter se posicionado, ou que você precisou se posicionar? Talvez colocando um pensamento, um valor, um princípio para você, não sei. Mas você já passou por alguma situação em que você precisou ter um posicionamento, e por não se posicionar, infelizmente você sofreu, ou alguma coisa de ruim aconteceu por falta desse posicionamento? Queridos, a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser mornos. A Bíblia diz que nós devemos ter um posicionamento. E esse posicionamento tem que ser em todas as situações. Não que eu tenha que dar minha opinião em tudo, sem até ser mesmo convidado, muitas vezes. Mas eu preciso ter um posicionamento a respeito do que eu devo ou não fazer, de onde eu devo ou não ir, das decisões que eu devo ou não tomar. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos um grande problema que aconteceu na vida de Adão e Eva. Por falta de um posicionamento, eles sofreram uma consequência terrível, e essa consequência, que foi o pecado, foi transferido para a humanidade. Nós vivemos em um mundo, queridos, onde nós somos constantemente desafiados a tomar decisões. Para você vir aqui, você decidiu: domingo
às 19h30 eu vou lá no culto. Nós temos 2 cultos, nós temos o culto das 5 e 7h30, é o mesmo culto, mas você diz assim, para mim, eu prefiro, eu escolho, eu vou para o das 19h30. Então, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso lar, ou seja na nossa caminhada pessoal, a escolha de se posicionar ou não tem consequências, muitas vezes, eternas. A falta de posicionamento ou alguns posicionamentos irão, de fato, nos direcionar para algum lugar. Aqui no livro de Gênesis, nós vemos um impacto, e a gente pode até usar essa expressão, um impacto devastador. Em que, pastor? Nessa omissão. Eu quero falar sobre 3 posicionamentos que Adão e Eva deveriam ter feito segundo a vontade de Deus, mas infelizmente eles não fizeram. Eu quero dizer para vocês, queridos, que o inimigo, ele tem se posicionado contra o povo de Deus. O inimigo tem se posicionado contra os planos de Deus que nós queremos viver para as nossas vidas. Então, a palavra de hoje, ele é uma palavra para te colocar no lugar certo. E a palavra que eu digo para você hoje é posicione-se. Essa é uma oportunidade que você tem de aprender na palavra o porquê você não deve ser uma pessoa neutra. O porquê você não deve ser uma pessoa que... é aquela velha música, né? Deixa a vida me levar. Não, você não é assim. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Se você vem para a igreja, você vem entender qual é o plano, qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que a gente aprende nessa história? Em primeiro lugar, queridos, por falta de um posicionamento espiritual, o pecado ganhou. Por falta de um posicionamento espiritual, o pecado ganhou. Nós estamos falando de um casal que estava em plena comunhão com Deus, com o seu Criador. Nós estamos falando de um casal que estava aonde? No paraíso. Eles estavam no lugar criado por Deus. E esse lugar que foi criado por Deus era um lugar perfeito. Nesse lugar tinha tudo o que Adão e Eva precisavam. No jardim do Éden, o pecado não começou, queridos, com um ato repentino. Ou seja, não foi um acidente. Não foi eles não tropeçaram no sentido de assim, eu nem percebi que eu pequei. Não, não foi assim. Mas isso foi uma série de concessões. Eles foram começando a dar concessões com relação à vontade do inimigo. Adão e Eva sabiam que Deus havia ordenado. Deus deu uma ordem clara. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, comer o que vocês quiserem, fazer o que quiserem, não. Vocês podem comer de qualquer fruto, menos do que fica no meio do jardim. Recebendo essa direção clara, ao invés de se posicionarem firmemente contra a tentação, eles deram ouvidos à serpente. Faltou um posicionamento espiritual claro. E por faltar esse posicionamento espiritual claro, o que é que acontece? O pecado venceu. O pecado foi estabelecido na vida do homem. E queridos, quantas e quantas vezes nós temos permitido que o pecado vença na nossa vida, infelizmente. Imagina um soldado que vai para uma guerra e que esquece de se vestir, a sua indumentária, a sua roupa para a guerra, de levar o seu instrumento de defesa, a sua arma, de não colocar ali o capacete para proteger a sua cabeça, de não ter, de repente, ali o colete balístico, de não ter botas apropriadas, roupa apropriada para entrar ali na mata ou na neve. Imagine uma pessoa que vai despreparada. O que vai acontecer com ela? Ela vai estar vulnerável aos ataques do inimigo. Da mesma forma, quando não nos revestimos da armadura espiritual e não nos posicionamos diante das tentações do inimigo, nós somos derrotados.
Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, por falta de um posicionamento espiritual, nós vamos dando concessões e permitindo que o pecado entre em nossa vida? Quantas vezes, infelizmente, nós sabemos o que devemos fazer e fazemos exatamente aquilo que fere, que contraria o coração de Deus. Nós estamos falando de um casal que se encontrava com o Senhor, que conversava com o Senhor. Um casal que teve o privilégio que nós não tivemos. Mas, infelizmente, a vontade de Deus não era suficiente para ele. Eles queriam mais. Eles queriam ultrapassar a barreira de segurança estabelecida por Deus. Quantas vezes nós não temos também ultrapassado e temos caído em tentação e pecado? Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de adorar, deixamos de congregar, deixamos de viver em comunhão com os nossos irmãos e lentamente nós vamos nos afastando de Deus. Algumas coisas que deveriam ser uma escolha que a gente não abriria mão, e a gente vai abrindo mão, vai abrindo concessões, e as coisas de Deus vão perdendo sentido para nós. Hoje, queridos, hoje nós somos chamados a tomar uma decisão de nos posicionar espiritualmente e resistir ao inimigo. Deus não disse para Adão e para Eva que eles não poderiam olhar para aquela árvore. Mas, querido, se eu sei que aquilo ali não é algo de Deus para a minha vida, por que eu estou olhando para aquilo? Por que eu estou me aproximando de algo que não é de Deus para a minha vida? Por que eu estou fazendo escolhas que Deus e que Cristo não faria no meu lugar? Porque no lugar de estar me distanciando de tudo aquilo que me afasta de Deus, eu estou me aproximando. Falta de posicionamento. Quando nos falta, queridos, esse posicionamento, o inimigo vence, porque o pecado vence. O pecado só vence onde o cristão não se posiciona. Quando o cristão sabe das suas escolhas, ele sabe daquilo que Deus espera dele, ele não se posiciona, é aí em que o pecado vence. É aí onde o pecado humilha o homem e a mulher que querem viver os planos e propósitos de Deus aqui na terra. A pergunta que eu faço para você é: em quais áreas da sua vida, em quais áreas da sua vida espiritual você tem sido negligente? Qual área da sua vida espiritual que você precisa dar uma atenção maior? Para que você esteja preparado, para que você esteja posicionado quando o inimigo vier contra você. Está se posicionando firmemente contra o pecado, ou você está cedendo com muita facilidade ao pecado? Escute uma coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu fico imaginando Adão e Eva, eles comendo ali do fruto, eles tiram um pedaço, e nada acontece. E Eva tira mais outro pedaço e nada acontece. Imagine que ela está comendo aquele fruto e nada acontece. Ela fala assim: não aconteceu nada comigo, agora eu vou dar ao meu esposo. Ele fala assim: não aconteceu nada com você. Isso eu estou imaginando, gente. Estou dizendo que a Bíblia não diz isso. Eu estou imaginando a situação. Então ela chega para o esposo: ó, com Adão não acontece nada não. Ele come um pedaço, ele come outro, ele come outro. Daqui a pouco eles começam a sofrer as consequências do pecado. Muitas vezes nós vamos mergulhando no pecado porque nós não vamos sentindo de imediato as consequências da nossa vida. Mas a primeira consequência de quem mergulha no pecado é separar-se do Senhor. É ir se afastando de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. Por falta de um posicionamento espiritual, eles começaram a se afastar de Deus. Eu quero te encorajar hoje a escolher se revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Às vezes você fala assim, pastor, o diabo tem levantado muitas ciladas contra a minha vida. A Bíblia já falava sobre isso. Isso não é nenhuma novidade. A pergunta que eu faço para você é, como você está se preparando para essas ciladas que o diabo tem se levantado contra a sua vida? Eu quero te encorajar a se revestir dessa armadura divina e lutar contra as armadilhas do inimigo. Como você está? Como você tem posicionado a sua vida? Como está a sua vida de oração e de leitura da palavra? Talvez você diga, pastor, eu preciso melhorar. Então, melhore. Pastor, eu preciso conhecer mais da palavra. Então, estude mais, meu irmão. A questão é que a gente fica dizendo, eu preciso, e não se posiciona. Tome uma posição firme, porque com a vida espiritual não se brinca, meu irmão. Pastor John Way diz o seguinte, o pecado nunca é estático, ele nunca está ali parado, ele nunca está ali por acaso. A orientação dele é, ou você mata o pecado, ou ele vai matar você. É como se fosse assim, não fique flertando com o pecado. Eva, olhando para aquela árvore, admirando, olhando os frutos. Meu irmão, tem uma frase popular, um ditado popular que fala assim, quem disso cuida, disso usa. Se você cuida muito de uma coisa, você vai usar isso. Claro que ela ia cair, claro que ele ia cair. Olhando. É assim que o inimigo faz, são as pequenas concessões. Não deixe o pecado matar você, mas mate o pecado com um revestimento espiritual. Servindo a Deus, orando, adorando, celebrando o Senhor, sendo fiel a Deus. Por que o pecado venceu na vida de Adão e Eva? Porque faltou um posicionamento espiritual. Porque talvez você vive ou se sente um derrotado espiritualmente. Porque você é uma pessoa que não se posiciona quando deve se posicionar. Quando alguém lhe oferece algo para o pecado, você tem que dizer não. Não, eu não me embriago, não, eu não uso droga, não, eu não vejo prostituição, eu não me prostituo, não, eu não vejo pornografia, não, eu não gosto de fofoca. E você vai se posicionando. Posicionar-se é como se você traçasse assim um risco no chão, olha, a minha vida é daqui para trás, eu não posso ir daqui para frente é pecado. Deus já disse que isso é errado. O que era que Eva deveria ter feito quando foi tentada? Olha, Deus disse que nós não devemos comer e pronto. Não importa os benefícios que eu terei comendo essa fruta. Ele disse que eu não deveria comer e eu não vou comer. O grande problema é que a gente quer tentar convencer a pessoa que está nos levando ao pecado de que nós estamos certos. Não, meu querido, você não precisa convencer ninguém de que você está certo. Você simplesmente precisa não cair na tentação do inimigo. Mas eu não entendo, vocês crentes são muito radicais. Não se preocupe em convencer ninguém sobre isso. Simplesmente diga, não, esse é o meu estilo de vida. Segundo lugar, por falta de um posicionamento familiar, a desarmonia reinou naquele lugar. Por falta de um posicionamento familiar, a desarmonia reinou no paraíso, na vida de Adão, com a sua esposa Eva, da sua relação com Deus. A gente vê isso muito claramente. Aquele homem que tinha dito, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela agora será chamada mulher, varoa, porque do varão, do homem foi tirado. Aquele homem
que reconhecia a mulher como parte dele. Ele agora estava acusando a sua mulher. Ele agora, no momento que deveria ter se posicionado como marido, como protetor, como provedor, ele não se posicionou. Após o pecado, a primeira coisa que vemos é essa desarmonia entre Adão e Eva. Eles se esconderam de Deus e cobriram a sua vergonha, estavam nus. Até então eles não percebiam isso, mas depois do pecado eles começaram a ver que algo estava errado, como se o que Deus fizesse estivesse errado. O que antes era uma relação harmoniosa, tornou-se marcada pela culpa e pela divisão. A culpa é de fulano. Não, a culpa é da serpente, a culpa é daquilo. Falta de posicionamento familiar. O que deveria ter acontecido aqui? Queridos, um homem de Deus, ele é o sacerdote da casa. O homem de Deus, ele é o responsável por alimentar espiritualmente a família. Talvez ele pode até não saber, talvez você, mulher, é mais experiente do que seu marido, então ajude o seu marido a crescer nisso. Mas nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Se a vida espiritual da minha família está uma derrota, a culpa é sua, homem. A culpa é sua. Eu não estou dizendo que você é culpado pelo pecado do outro, estou dizendo que você é culpado pela falta de harmonia espiritual que deveria reinar na sua casa. É nossa responsabilidade. Quando eu vejo uma desarmonia familiar lá em casa, um filho querendo falar mais alto do que o pai, eu nem espero me chamar, eu já digo logo, epa, vem aqui. Eu já estabeleço logo, existe liderança nessa família. E por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou melhor do que ninguém não, queridos, porque a minha vontade era assim, vai passar, deixa para lá isso aí. Mas a falta de posicionamento tem matado muitas famílias. Pense, queridos, pense em uma casa onde os pais deixam e criam os seus filhos sem qualquer tipo de liderança. Imagine uma casa quando os pais se omitem da sua liderança espiritual. Sabe o que é que vai acontecer? Outras influências negativas vão preencher o vazio dos nossos filhos. A ausência de um posicionamento familiar cria espaço para uma coisa chamada desordem. Há famílias que estão completamente desorganizadas porque falta o posicionamento de um homem e de uma mulher. E talvez você diga, pastor, eu sou a mulher, eu crio os meus filhos, eu crio minha família, eu sou sozinha. Então, querida, a responsabilidade é sua e Deus vai te capacitar, assim como capacita o homem para liderar a família. É claro que existe uma ausência, deveria existir ali um homem para cuidar de você. E quando eu falo para cuidar, não é para te dominar, é para te amar, é para te proteger, é para cuidar da família, mas infelizmente este homem não existe. Então escute uma coisa, na falta de um homem existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que cuida da sua vida. Eu não estou dizendo para você, então agora, se Deus está cuidando de mim, eu vou jogar esse traste fora. Não, não faz isso. Essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que nós precisamos nos posicionar na nossa casa. Há uma posição para o marido, há uma posição para a esposa e há uma posição para os filhos. Eu quero dizer, querido, que a sua posição como filho é honrar os seus pais. O que é honrar os pais? Honrar os pais é não trazer vergonha e constrangimento para os seus pais. Essa é a sua principal função. A sua principal função não é passar em uma faculdade renomada. A sua principal função não é ser uma pessoa influente na sociedade. A sua principal função é não envergonhar os seus pais. Essa é a sua principal função. Se você não envergonhar os seus pais, você já está cumprindo o propósito divino na sua vida. Mas é claro que a gente precisa aproveitar as oportunidades que os nossos pais nos permitem aproveitar. Se você pode estudar, estude. Se você pode trabalhar, trabalhe. Queridos, imagine uma família
no paraíso. Às vezes a gente pensa que o paraíso é um local com praia, um hotel onde você vai dormir de uma maneira muito confortável, você acorda de manhã, tem um banquete ali para comer, à tarde chega lá a pessoa e pergunta assim: o senhor vai querer o que hoje? Churrasco, picanha, camarão, lagosta? Não adianta babar, é só uma imaginação. E aí, queridos, você vai jantar e você vai dormir num lugar confortável. Parece que para você isso é o paraíso. Mas eu quero dizer para você que o paraíso não é onde nós podemos ter essas coisas, mas o paraíso é onde Deus reina. Porque esse lugar é conhecido como paraíso porque é aquele local onde Deus estabelecia a sua vontade. Quando Adão e Eva saíram debaixo da vontade de Deus, eles foram expulsos desse lugar. Muitas famílias hoje estão em crise justamente porque os pais não se posicionam espiritualmente como líderes do lar. Se você não tem filho ainda, comece a treinar a sua liderança espiritual com a sua esposa. Esposa, comece a ajudar o seu marido a liderar isso. Pastor, eu não posso fazer nada. Sim, você contribui, você soma. Você coopera. Precisamos decidir hoje liderar nossas famílias no temor do Senhor. Quando os pais falham em se posicionar, a desarmonia, ela vai se instalando. Mas quando assumimos o nosso papel, o lar é restaurado. Talvez você não se sente capacitado para isso, ou capaz de fazer isso. Eu quero dizer para você que tudo o que você precisa, Deus já colocou dentro de você. E o nome disso é Espírito Santo. Ele nos capacita, Ele nos deu um manual que é a palavra de Deus que nos ajuda e nos instrui a ensinarmos os nossos filhos, ao nosso cônjuge, aos nossos pais a respeito dos princípios da palavra de Deus. Aonde, queridos? Aonde não tem liderança, aonde não tem posicionamento, aonde não tem firmeza com relação à espiritualidade, o caos, a desarmonia, o pecado vem fazer morada. Às vezes na sua casa o que está bagunçado não é somente o quartinho da bagunça. Às vezes o que está bagunçado na sua casa não é somente as coisas que estão fora do lugar, não. Aquilo ali é apenas um reflexo daquilo que é essa família. Queridos, veja que tragédia Adão e Eva experimentaram por falta de um posicionamento familiar. Adão deveria ter chamado para ele a responsabilidade, ter dito a Deus: Senhor, a responsabilidade aqui é minha. Eu falhei como líder dessa casa, eu falhei como marido, eu permiti que a minha esposa fosse exposta e conversasse com a serpente. Eu deveria ter protegido ela, mas não fiz, Senhor, me perdoa. Veja que coisa maravilhosa. Aí a esposa ia ouvir isso do seu marido e ia dizer assim: não, meu Senhor, eu tenho culpa nisso. Fui eu que comi desse fruto, fui eu que levei para o meu marido. E ele iria dizer: não, meu amor, a responsabilidade aqui é minha. Mas ela diz assim: mas eu também tenho responsabilidade, me perdoe, Senhor. Eu tenho certeza que Deus perdoaria. Mas quando falta liderança na família, quando falta um posicionamento na família, sobram desculpas. É um apontando para o outro. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Eu lembro de um tempo no nosso casamento, os meninos ainda eram bem pequenos. E eu lembro que um dia, eu estou deitado lá no sofá, assistindo, e eu escutei me contando uma historinha para os meninos lá no quarto. Eles eram bem pequenos ainda. E eu fiquei ouvindo ela contando ali e tal. E eu pensei assim: era eu que deveria estar fazendo isso? Era eu que deveria estar tomando essa responsabilidade? E eu não cheguei para ela e disse assim: ei, sai daí que é meu lugar, não. A atitude dela me inspirou.
Eu lembro que naquela época eu peguei e fui e comecei a contar uma história para eles. Mas, meu irmão, você que tem filho pequeno sabe que você precisa ter milhares de histórias. E não basta somente contar uma história, você tem que fazer o teatro. Porque se você não faz o teatro, ele vai dizer assim, eu já conheço essa história. E, rapaz, esses meninos, eles conhecem tanta história que ele começa a contar, ele já sabe o final. É a de Davi e Golias, eu já sei. Vai cair o Golias. Mas deixa eu contar. Queridos, se você não tomar a liderança espiritual da sua família, alguém vai liderar por você. E quando a gente não ocupa o nosso lugar, o diabo ocupa o lugar que deveria ser de Deus na nossa família. Você tem sido líder espiritual na sua casa? Você tem se posicionado para proteger e guiar a sua família? Então, deixa eu te falar uma coisa hoje, com muita sinceridade, meu irmão. Minha irmã, talvez você diga assim, pastor, já faz tanto tempo. Eu acho que as coisas já estão perdidas. Eu acho que não tenho mais o que fazer. Tem o que fazer, querido. E Deus vai te capacitar. Você vai chegar para os seus filhos, por exemplo, e você vai dizer para eles assim, olha, eu deveria ter tomado essa atitude, porque eu amo vocês. E por amar vocês, eu preciso fazer esse realinhamento. Então, aquele que não tem hora para chegar, agora precisa ter hora para chegar. Aquele que faz o que quer, agora precisa fazer o que a família espera que ele faça. Aquele que fala o que quer, não, você não fala o que quer, você vai ser uma pessoa que vai honrar os seus pais aqui. A Bíblia diz que os pais não devem aborrecer os seus filhos. Você não vai chegar para o seu pai e dizer assim, olha, a Bíblia diz que não me aborreça, viu? Senão tu vai tomar um cacete. Você não vai dizer isso. Se seu pai tem te aborrecido, ele não é crente, ela não é crente. Se ele é crente, fala assim, pai e mamãe, o que é que a Bíblia fala sobre não aborrecer os filhos? Deixa ele responder. Mas se ele não for crente, você vai simplesmente ser humilde. E você vai interceder, Senhor, dê revelação da palavra aos meus pais. Que o meu testemunho possa impactar a vida deles. Eu sei, queridos, que Deus ele é capaz de fazer isso. Um brinde. Não quer fazer um brinde? Assim como Josué declarou, Josué em um momento na sua liderança, ele falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quem vocês vão servir, mas nós já escolhemos. E a minha família vai servir ao Senhor. Posicione-se para liderar seu lar com amor, oração e a palavra de Deus. Queridos, uma coisa que eu não consigo ainda compreender. Festa de crente com bebida. Não consigo. Eu não consigo compreender festa de crente com músicas que não glorificam a Deus. Eu não consigo. Eu fico ali agoniado. Então já vou logo te adiantar. Se você vai me chamar para ir para alguma dessas festas, se você é crente, se tiver bebida, eu não vou ficar muito tempo. Se tiver música que não glorifica a Deus, eu vou sair o mais rápido possível. Então já estou logo te falando, porque isso me incomoda, meu irmão. Agora, quando é uma pessoa que não é crente, que não sabe os princípios e valores, a gente tolera por amor, porque a gente quer ganhar aquela pessoa para Cristo. Ah, pastor, mas se eu não botar uma bebedinha, fulano não vem. Que não venha. Que não venha. Ah, pastor, se não botar uma musiquinha aqui, a festa fica desanimada. Então que fique desanimada, mas que não envergonhe o evangelho. Meu irmão, chegou o momento da gente se posicionar. Ou a minha família é de Deus ou não é de Deus. Deus não quer metade da sua família, Deus quer toda a sua família. Quem é que manda na sua casa? Mas vai dizer, a mulher, calma, não é isso que eu estou perguntando. Mas quais são os princípios? Qual é a palavra que reina naquele ambiente?
Então, se a palavra de Deus não deixe que aquilo que contraria a vontade de Deus entre na sua casa. Veja a tragédia que foi a falta de posicionamento de Adão e de Eva com relação à sua família. Pastor Hernandes diz o seguinte: sabe por que as igrejas elas são fortes? Porque as famílias são fortes. Ou seja, famílias fortes constroem igrejas fortes. Quando eu não era pastor, às vezes eu ficava dizendo assim: se eu fosse pastor, eu faria isso aqui. Ah, se eu fosse pastor dessa igreja, eu faria isso. Às vezes você pensa assim: ah, mas se eu fosse o pai desse menino e dessa menina, eu faria isso. Ah, se eu fosse casado com fulano e fulana, eu faria isso. Ah, se eu tivesse tal salário, eu faria isso. Meu irmão, para de pensar o que você faria no lugar de outra pessoa e faça o que você precisa fazer na sua vida. É muito fácil ver que o filho do outro deveria fazer isso, que o marido, que a esposa do outro deveria fazer isso, que o dinheiro do outro deveria ser gasto assim. Meu irmão, gasta e administra o teu dinheiro, lidera e abençoa a sua família, cuida do teu marido, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos, honra os teus pais e está ótimo. Tem gente que fica perturbado. Ah, meu Deus, se fosse no meu lugar. Ah, se eu tivesse lugar. Falando, meu irmão, vai dormir. E para de ficar pensando na família do outro, na esposa, no marido do outro, do que diva. Ah, quando for amanhã, eu vou falar com fulaninha. Não, não é possível que ela vai deixar o marido dela fazer isso. Não, não, meu irmão, para com isso. Deus chamou você para liderar a sua casa. Eu posso aconselhar? Pode. Mas a responsabilidade de cuidar é da sua casa. Todas as semanas, eu atendo mais de 10 ou 15 pessoas. Eu sento com elas, eu leio a palavra, ou eu converso, compartilho, vou ali falando sobre a palavra de Deus. Meu irmão, quando aquela pessoa fecha aquela porta ali, a responsabilidade é dela, em colocar em prática ou não. Ah, o senhor não é um pastor que cuida das ovelhas. Queridos, eu cuido, mas eu não decido por elas. Pai e mãe, você deve cuidar de seus filhos, mas saiba, você não decide pelos seus filhos. Quando eu falo não decide, assim, vai chegar um momento que eles vão conduzir, vão fazer as escolhas dele. Mas você ora pelos seus filhos, você intercede. Terceiro lugar, por falta de um posicionamento pessoal, a intimidade foi perdida. Primeiro eu falei sobre falta de um posicionamento espiritual. Eu falei por falta de um posicionamento espiritual, o que aconteceu ali? O pecado reinou. Por falta de um posicionamento familiar, o que aconteceu? Trouxe uma desarmonia naquela família. Mas por falta de um posicionamento pessoal, a intimidade foi perdida. Com quem? Com Deus. Com quem? Com o cônjuge. Adão e Eva, após o pecado, se esconderam de Deus. Ao invés de se arrependerem e buscarem a reconciliação, a vergonha os levou a se afastar ainda mais de Deus. A falta, queridos, de um posicionamento pessoal diante de Deus resultou na perda da intimidade com o Criador. Por que eu estou falando? Por que eu falei pessoal? Porque lá tinha um casal. Lá tinha Adão, tinha Eva, que tinham papéis e responsabilidades diferentes. Tinham coisas em comuns, mas tinham escolhas diferentes. Precisou de um posicionamento pessoal? Precisava. Ou de um posicionamento familiar? Precisava. Precisava de um posicionamento espiritual? Precisava. Mas agora estou falando da individualidade. Porque às vezes a gente quer jogar no outro aquilo que eu estou vivendo. A miséria espiritual, as tolices e os resultados dessas tolices que a gente comete na vida. Imagina um casal que, devido à falta de comunicação, vai aos poucos se distanciando. Pouco a pouco vai se afastando um do outro. Da mesma forma, quando não cultivamos a nossa relação pessoal com Deus, a gente vai permitindo que a distância vá crescendo.
E a intimidade, ela começa a ser perdida gradualmente. Eu já vi muita gente dizendo assim, eu estou fraco espiritualmente por culpa de fulano de tal, porque o escândalo de fulano de tal, porque... Não, meu irmão, Deus não vai dizer assim, eita, deixa o bichinho entrar aqui, rapaz, que o pastor dele pecou, rapaz, adulterou, e o bichinho enfraqueceu, entra aqui. Não, não vai entrar não. A Bíblia diz, queridos, que estarão dois deitados, um será levado e o outro será deixado. Vai ficar. Um vai subir e o outro não vai. Mas os dois estão na mesma cama, os dois estão vivendo. Mas, querido, cada um responde por conta de Deus. Você tem se posicionado pessoalmente para cultivar a sua intimidade com Deus? Talvez você diga assim, eu queria tanto que o meu marido ou com a minha esposa, ou eu queria tanto que os meus amigos fossem tão espirituais. Meu irmão, se não são, seja um exemplo para eles. Mas não culpe o outro porque você está fraco espiritualmente. Não culpe o outro porque você está vivendo uma vida derrotada espiritualmente falando. Uma vida familiar derrotada. Você tem se posicionado para cultivar essa relação de intimidade com Deus? Ou tem se escondido, deixando a culpa e o pecado afastar você do Senhor todos os dias? Deus deseja um relacionamento íntimo conosco. Mas isso requer um coração arrependido e disposto a manter esse relacionamento. Então eu digo uma coisa. Não coloque a culpa nos outros. Assuma essa responsabilidade. Sem esse posicionamento pessoal diante de Deus, essa intimidade com o Senhor vai se dissolvendo e vai se perdendo. Então, eu creio, queridos, que Deus tem nos chamado mais do que nunca para a intimidade. Deus está nos chamando mais do que nunca para estarmos com Ele. Quando o Senhor chegou para conversar com eles, a Bíblia diz que eles se esconderam. Mas um poderia ter se escondido e o outro não? Poderia. De repente, Adão poderia estar escondido, mas Eva estava ali esperando para falar com Deus. Senhor, me perdoe. De repente, Eva deveria estar escondida ali e Adão se apresentaria e dizia, Senhor, estou aqui. Mas os dois se esconderam. Os dois pecaram. A culpa é da mulher. A culpa foi de Adão que comeu também. Sua relação com Deus, queridos, tem te aproximado ou te tem distanciado do Senhor? Você se sente uma pessoa próxima ou você se sente uma pessoa distante de Deus? O que você precisa fazer para restaurar essa intimidade hoje? Eu digo, talvez você precise pedir perdão ao Senhor. Talvez você precise dizer, Senhor, eu quero ter mais intimidade, mas eu não só quero, eu vou fazer isso e isso, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou colocar isso da minha vida. Tem uma foto de um celular aqui e a Bíblia ali. E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que tirar o celular da minha vida. Não, você não precisa tirar o celular da sua vida. Você precisa colocar cada um no devido lugar. Qual é o lugar que a palavra tem na sua vida? Qual é o lugar que a oração tem na sua vida? Qual é o lugar que Deus tem na sua vida? Porque se isso estiver certo dentro de você, ou seja, posicionado, as outras coisas terão espaços, mas um espaço que não atrapalhará aquilo que é fundamental e que é importante para você. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Há um condicional aí, se aproxime e Ele vai se aproximar. Mas o passo, quem dá? Sou eu. Deus está dizendo o seguinte, se você vier, eu vou.
Se você quiser ser íntimo comigo, eu também quero ser íntimo com você. Se você quiser que eu fale com você, eu vou falar. Mas você quer? Às vezes a gente precisa passar por um processo de arrependimento. Confesse seus pecados, renova seu compromisso pessoal com Ele, experimente uma nova e profunda relação com o Pai. Queridos, claro que a gente tem enfatizado muito essa questão da gente desenvolver as nossas emoções para Deus. Mas às vezes você vai precisar orar sem sentir vontade nenhuma. E você vai terminar a oração, às vezes, sem sentir vontade nenhuma. Parece que você não falou com ninguém. Mas isso é só uma sensação. Deus ouviu. Deus não está preocupado se vai ter emoção ou se não vai ter emoção. Deus está preocupado se o meu coração quer estar ali. Você quer estar comigo, meu filho? Você quer falar comigo? Você quer me adorar? Do jeito que você está interiormente? Senhor Jesus se encontra com Pedro e fala assim: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro fala assim: Senhor, eu te amo, mas... É como se Pedro diz assim: Senhor, eu gostaria de te amar de uma maneira perfeita. O Senhor fala assim: não tem problema, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vamos aperfeiçoar esse amor. Pastor Eibe diz o seguinte: quando Deus não está em primeiro lugar, tudo mais está fora do lugar. Meu Deus. Quando Deus não está no devido lugar, quando Deus não está em primeiro lugar, tudo mais está fora do lugar. Alguma coisa ocupou o lugar de Deus e desorganizou tudo. Eu quero te convidar a se posicionar hoje. Não é um convite para você simplesmente sentir um desejo, é um convite para uma escolha. Eu estou convidando você para fazer uma escolha hoje. A escolha que eu e você precisamos fazer, a minha esposa não pode fazer por mim. O marido não pode fazer, o meu filho não pode fazer, o meu amigo de trabalho, o pastor, o seu discipulador, o seu líder de célula, o seu líder de ministério não pode fazer por você. É você que tem que fazer por você. Eu gostaria de ser uma pessoa mais comprometida com Deus. Então, se comprometa. Se responsabilize. Chame para você essa responsabilidade. Chame para você isso. Posicione-se. Por falta de posicionamento, Adão e Eva deixaram que o pecado vencesse na vida deles. Por falta de um posicionamento, eles permitiram que o atrito e a falta de harmonia reinasse na família deles. E por falta de um posicionamento pessoal, eles perderam a intimidade. Cada um pagou por sua escolha. Hoje, queridos, eu oro, eu peço a Deus que tenhamos uma igreja, não necessariamente na coletividade, quando eu falo igreja no sentido de que cada um de nós somos uma parte dessa igreja, que cada parte dessa igreja se posicione. Essa semana vai ser uma semana onde você vai ser tentado, mas você vai se posicionar. Essa semana vai ser uma semana que você vai precisar fazer alguns ajustes na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, com seus amigos. Essa semana vai ser uma semana que você vai dar nome aos bois, você vai colocar o nome do seu pecado e você não vai cair nele. Ao contrário, você vai matar ele de fome, porque você vai alimentar mais o seu espírito do que a sua carne.